Fala, Trailblazers, tudo bem? Estamos aqui nessa manhã fria, eu e o Guilherme, cada vez mais o cabelo dele está crescendo e eu vou raspando o meu aqui. Hoje o Gui está com um fundo de neve bem parecido com o tempo que a gente está vivendo hoje. Espero que vocês estejam bem, pessoal, e a gente separou algumas news aqui bem legais para você na nossa 63ª news do nosso canal Salesforce Brasil. Gui, como é que você está, meu querido? Fala, Brunão. Bom dia, Trevez. Boa tarde, boa noite, né? Vocês podem estar ouvindo de qualquer horário e qualquer lugar aí do planeta. Representando de fato o cabelinho do Playmobil, como você disse, né? Mas, cara, aqui tá frio pra caramba. Mas bora lá falar de coisa boa, que são as notícias aí para o nosso ecossistema, para os nossos Trailblazers, né? Perfeito, Gui. Mas antes disso, a gente vai deixar um recadinho aí dos nossos queridos patrocinadores aí no Lemos. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Bora lá para nossa primeira notícia, Brunão, depois do recadinho dos nossos apoiadores. Se você é fã de Salesforce Industries, já teve a oportunidade de acompanhar o episódio que está aparecendo aqui para você e automaticamente você deseja ter um ambiente prático, pelo menos ali do core da plataforma de Salesforce Industries, antes de estender essas funcionalidades que até então eram acessíveis somente através do Velocity University, essa é a oportunidade perfeita. Dentro do Trailhead existem a Trail Mix, que nós também já anunciamos aqui, para que você estude para a trilha de certificação do Omni Studio. E, por isso, a Salesforce está disponibilizando uma Developer Edition que vai conter os principais recursos da suíte do Omni Studio para que você consiga, de fato, de maneira prática, colocar em execução tudo aquilo que você vem estudando, ou para a trilha de certificação, ou até mesmo para um critério pessoal que você está tendo aí, por exemplo, uma necessidade dentro do seu projeto. Então, aproveitem para acessar o link que estará na descrição aqui para vocês, para criarem um ambiente de Velocity e tão logo ter acesso aos recursos mais importantes aí da suíte do Omni Studio para ganhar conhecimento. Até então, somente partners eram possíveis terem acesso a esse tipo de ambiente, porque o Velocity University você precisava ter um acesso solicitado pelo parceiro e agora a Salesforce de maneira gratuita está colocando essa possibilidade para você praticar Velocity. Então, o antigo, né, Velocity, agora Salesforce Industries. Então, corre lá, oportunidade perfeita. O que você trouxe de bom aí para nós, Brunão? Ô, Gui, show de bola. Pessoal, eu trouxe uma notícia que saiu no Consumidor Moderno, né? A Salesforce, como sempre, fazendo muitas pesquisas de mercado, né? Olhando esse ponto de pandemia que a gente vem citando aí, o Gui, faz mais de um ano. Ela criou a pesquisa chamada State of the Connected Customer. Ela teve uma abrangência de quase 12 mil pessoas, essa pesquisa, né? Das quais 3.600 são clientes empresariais em 27 países. E ela traz alguns pontos bem legais de como as empresas podem se diferenciar nesse momento pandêmico tão difícil, né, que a gente vem tratando, né? Então, um dado aqui bem interessante, Gui, é que 90% dos clientes entendem de como a empresa age no momento pandêmico ou no momento de crise, mostram a sua confiabilidade, né? Então, a gente pode ver o próprio exemplo da Salesforce, o quanto ela criou o Work.com. Então, em momentos difíceis, o quanto essa empresa se supera, né? Assim serve como pessoa física também, o quanto nesses momentos a gente consegue se readaptar, né? Eu achei um dado bem interessante, né? E eles colocaram um ponto aqui, né, que é como a empresa cuida dos seus clientes. Aí eu vou dar um exemplo não do meio digital, tá, pessoal? Então, hoje, no mundo de fast fashion, por exemplo, a gente não tem mais aqueles 30 dias para troca, né, Gui? A gente tem 90. Isso é um cuidado com o cliente, né? Isso é um tipo de diferenciação que para a empresa não custa nada, né? Mas a empresa tem um carinho e um cuidado com o cliente para poder ter empatia nesse momento tão difícil, até mesmo outras formas de pagamento, renegociar dívidas, enfim. Então a gente tem que entender que a situação está difícil para todo mundo e como essa empresa personaliza e diferencia seu atendimento com os clientes e até mesmo usando o Salesforce é o que é o diferencial hoje, né? Então eles falam muito de compreensão nesse momento. E um outro ponto que a gente bate bastante, principalmente na questão de user experience, Gui, é a questão de como eu diferencio e personalizo o atendimento, né? Isso a nossa querida plataforma consegue ajudar de forma muito ampla, né?
E outro dado legal desse estudo é que 52% dos clientes esperam que as ofertas sejam sempre personalizadas. Ou seja, mais da metade entende que, cara, não me manda massivo, né, Gui? Me manda exatamente o que eu quero enxergar. E aí, trazendo um exemplo que eu vi do LinkedIn esses dias, pessoal, que eu achei muito bacana, já estão estudando uma tecnologia. Se eu estiver vendo um jogo de futebol, por exemplo, né, aqui de São Paulo, ele não vai botar um banner de uma loja, né, do Rio de Janeiro, que eu não consigo nem ter acesso, talvez nem comprar. Então ele vai personalizar conforme eu, Bruno, que estou assistindo o jogo, os banners do jogo para mim, cara. Isso é absurdo, a internet da IoT, isso para mim é absurdo. E o quanto essa personalização é importante nos dias de hoje. Eu particularmente gostei muito dessa matéria, a gente vem tocando o tema Gui faz um tempo, mas é importante a gente se readaptar nesse momento difícil. Muito bacana, hein, Brunão? A IoT, de fato, é uma coisa surpreendente. Eu sou totalmente adepto, igual minha mãe fala, né, às modernidades. Então, tudo aquilo que pode agregar valor e melhorar a nossa experiência como cliente, principalmente no mundo totalmente digital, né, já é possível, não vou dizer que 100%, mas pelo menos 90%, dependendo da localidade que você mora e dependendo dos recursos que você tem, você de fato consegue aí ser pelo menos aí uns 90% digital e ter uma melhor experiência digital, de fato, contribui, né, para que a gente tenha uma melhor, primeiro, a adoção em relação àquilo que a gente está tendo de experiência, e segundo, uma melhor percepção, né, e uma melhor opinião sobre aquela marca que está sendo talvez o provedor de serviço ou a dona do produto de fato que a gente está se engajando. E aí, Brunão, falando um pouquinho dessa questão de engajamento, falando um pouquinho dessa experiência, não é novidade para ninguém que a Salesforce lançou algum tempo atrás a certificação de User Experience Designer. Não é tão tempo atrás assim, né? Uma certificação relativamente nova. Algumas pessoas no ecossistema já tiveram a oportunidade, de fato, de tirarem essa certificação e resolveram compartilhar um pouco dessa experiência. Uma pessoa que resolveu compartilhar essa experiência é o Gauravik, não sei se a pronúncia está relativamente correta ao nome dele, então me perdoe, meu amigo, mas de fato o conteúdo que você publica aí para a comunidade de Trailblazers é super relevante. E ele tirou essa certificação de UX Designer, né? E resolveu compartilhar um pouco da sua experiência. E uma coisa que ele compartilha é a importância, de fato, de você olhar o guia do exame. Muitas vezes é algo que as pessoas sequer sabem da sua existência. Eu vejo muito Trailblazers focando no exame em si, e ao invés de você focar diretamente no exame, faz total sentido você entender aquilo que o exame é, né? Como ele foi organizado, como ele foi pensado, quais são os tópicos abordados dentro desse exame, qual é o percentual de cada tópico, o que dentro desse descritivo para cada tópico tem de palavras-chave que você talvez não tenha conhecimento ou precisa melhorar o seu conhecimento. Ele, inclusive, dá um exemplo que ele pega esses tópicos e palavras-chave e procura na internet para já ter em mente aquilo que é mais importante e mais relevante para ele ter uma melhor assertividade dentro dos estudos. Então, é super importante que você tire, né, desse guia do exame assumptions, né? Então, pressuponha que algumas coisas serão conduzidas daquela maneira, né? Que você de fato saiba qual é o objetivo daquele teste que você está se submetendo, quais são os pontos principais dentro desse teste que você tem que ter em mente para, inclusive, direcionar os seus estudos. E uma outra coisa que algumas certificações não trazem, mas essa certificação especificamente traz, é a questão dos flashcards, né? Você se utilizar desse conglomerado de informações e assumptions e objetivos de aprendizado, colocar na cabeça e talvez tentar memorizar através de um flashcard, para que você consiga, né, não deixar que a sua curva do esquecimento caia e automaticamente melhore a assertividade. Outra coisa muito importante que ele reforça é a questão da Trail Mix, pode parecer jargão, mas você executar a Trail Mix de uma ordem cronológica do começo ao fim, tendo consumido muito bem o Study Guide, automaticamente vai te ajudar nos estudos, principalmente para essa Trail Mix de UX Design, cujo ele compartilhou que ele demorou 3 semanas para conseguir concretizar ela totalmente, e ele ia tirando screenshots, prints de tela, né, para cada tópico que ele achava mais relevante, cruzando com o Study Guide.
E aí, um dia antes do exame, ele pegou e consumiu, né, os principais tópicos ali que ele achou relevante e também pegou e deu uma revisada nesses prints de tela para conseguir, de fato, ter uma timeline completa, né? Porque 3 semanas de estudo mediante a vários tópicos, muitas vezes algumas coisas passam despercebidas. Então, bem interessante essa metodologia de estudo dele. Outro item importante que ele acaba relembrando dessa certificação são alguns tópicos em específico que é tão importante que você estude e reforce, né? Ele acaba falando aqui de alguns standards e acessibilidades do WCAG, algumas personas na questão do envolvimento em relação ao UI e UX design, né? Existem cerimônias, existem personas, existem, de fato, engajamentos específicos que você tem que colocar. Sobre Salesforce Line Design System, se você é desenvolvedor, talvez você tenha um conhecimento já prévio sobre isso, mas talvez se você ocupe outras posições, inclusive que não sejam de um designer, é muito importante você saber como a Salesforce se posiciona em relação a esses standards, né? Você também aprimorar conhecimento sobre técnicas de teste para ver se você, de fato, está sendo efetivo no design daquele sistema, no design daquele contexto que você está levantando a necessidade, e também saber muito bem sobre UI, a customização de user interface dentro do Salesforce. Então, algumas dicas aí importantes. E, por fim, ele acaba reforçando a importância do background dele, né? Ele diz que ajudou bastante ele ter conhecimento sobre design thinking, é um tema super importante e relevante para o mercado atual, e ele acaba colocando uma palestra que ele já fez, se eu não me engano, num Trailhead DX ou num Dreamforce. Então, esse conhecimento é super importante, inclusive ele comenta que ele fez um curso de design thinking no MIT, e isso ajudou a consolidar, por isso que depois ele resolveu fazer a apresentação. E conhecimento de mobile, né? Então, se você é desenvolvedor e é especializado em mobile, falando de designer, de UX, é super importante de você ter algumas coisas em mente, né? Por exemplo, a responsividade, que não é a mesma de você desenvolver para um desktop ou desenvolver para uma experiência de tela menor, como mobile ou tablet. Então, esses itens de importância que são considerados no seu dia a dia acabam sendo somando para um raciocínio clínico e crítico em relação àquilo que é exercitado no exame e aquilo que tem de requisito, de fato, para você performar, né, um design muito mais efetivo e relevante em relação ao Salesforce. E, por fim, ele acaba deixando aqui alguns links aqui bem relevantes para que você consiga ter material adicional fora o próprio Trailhead, né, e pessoas aí que contribuem com a comunidade. Então, essa certificação eu vejo muitas pessoas perguntando sobre, e eu achei bem relevante trazer esse tópico aqui hoje, para que te ajude também a expandir e ver aquilo que pode te ajudar, e é mais uma opinião de uma pessoa compartilhando o modo que ela utilizou para estudar e como aquele modo facilitou com que ela conseguisse atingir o exame. E o que você trouxe aí de bacana, Brunão? Ô Gui, complementando, eu acho que seguindo esse passo a passo, mais os hacks de qualquer prova do Thiago, eu acho que a pessoa não tem como não certificar, né? E o que eu estou vivendo agora, recentemente a gente ganhou uma UX aqui, só que o Salesforce, se você quiser seguir no nativo, né, Gui, você precisa saber o que a plataforma pode oferecer, né? Então, acho que é super importante para quem está trabalhando com UX em projetos de produto digital Salesforce, essa certificação com certeza vai ajudar muito a pessoa a construir protótipo e ajudar o time com essa parte de user experience aí, que é bem importante. E é muito relevante isso que você está falando, né, Brunão? Porque é commodity, de fato, se você pegar desenvolvimento tradicional de software, cujo você tem um UI designer de um lado desenhando a tela e o desenvolvedor se acostuma, né, com aquilo que foi levantado de necessidade e desenvolve com base nesse protótipo, é totalmente averso do que a Salesforce emprega, por exemplo, com as funcionalidades out of the box e standard, né? Então, eu vejo muitos projetos de Salesforce, as pessoas colocando UI e UX designer, e aí automaticamente desce da mesma forma que desceria, por exemplo, num desenvolvimento tradicional. E isso é totalmente conflitante, porque você tem um desejo de tela, mas você já tem coisas que o software as a service já te entrega pronto, né? Então, é um trabalho de engenharia reversa desses tipos de profissionais, e entenderem como que isso, de fato, pode acelerar
a entrega do seu projeto como um todo, ao mesmo tempo pode casar com a necessidade da companhia quanto à experiência, quanto à jornada do cliente, quanto a branding, e automaticamente drivar soluções para dentro da plataforma, utilizando o máximo do standard, que não onere ou ofenda, né, esses princípios que foram levantados lá em cima. Então, é super relevante. Eu acho que esses tipos de profissionais também estão tendo que se reinventar quando a gente já fala de uma plataforma que oferece coisas nativamente e acelera um tempo de desenvolvimento, né? Então, para que eu vou reinventar a roda se eu já tenho o desejo de ter o melhor time to value, o melhor time to market, porque eu quero um botãozinho vermelho na onde eu não consigo colocar. Somente um exemplo, né? Então, mensurar de fato aquilo que é requisito e mensurar de fato aquilo que é desejo de tela, e aí automaticamente você ter ali pontos de prioridade para ver o que é mais relevante, né? Se a experiência de fato vai me levar para uma customização standard, ou se a experiência vai me levar para uma customização programática, né? Então, é muito relevante esse ponto que você mencionou. Perfeito, Gui. Aí, Gui, eu trouxe um tema aqui que, para mim, né, quando eu fui consultor Salesforce, batia muito, né? Então, o Salesforce Live vai trazer com a Jennifer Lee uma sessão sobre fórmulas, tá? Então, pessoal, é extremamente importante um super admin, né, que, como a gente gosta de falar, tem até na camiseta, conhecer fórmulas dentro do Salesforce, até para poder trazer até um nível de granularidade para os clientes e consumidores daquele dado, né? Então, o Salesforce permite uma vasta gama de fórmulas. Eu, particularmente, não conheço todas, mas eu acho que esse treinamento, né, e essa live aqui que vai ficar gravada, ela está acontecendo hoje, no dia dessa news, vai ajudar bastante. Quando a gente tiver o link, a gente compartilha com vocês, tá, pessoal? Mas conhecer fórmulas para nível de relatório, painel, dashboards no Salesforce é primordial para um administrador, até para poder sair um pouco da casinha com alguns tipos de necessidade. E lembrando que a Jen Lee agora ela é uma trailblazer na própria Salesforce, né, gente? Então, ela sempre contribuiu muito grande para a comunidade com conteúdos super relevantes e agora ela está contribuindo de fato de dentro de casa. E fórmulas impossível todos saberem tudo. Eu conheço uma pessoa que de fato ela é diferenciada, que é o Steve Moles, né, um outro Salesforce MVP, mas eu acredito que foi muita prática para chegar no nível que ele chegou e tem que gostar muito, né? Eu, particularmente, eu gosto mais de código do que de fórmula, mas é super relevante e super importante para que você tenha uma melhor efetividade, tenha uma ocupação de espaço, lembrando que tem limite de caracteres e limite cujo essa fórmula está ocupando na hora de você desenvolver no Salesforce. Então, você ser efetivo não simplesmente por escrever a melhor fórmula, mas para também se preocupar com o melhor desempenho, melhor alocação de recursos dentro da plataforma e saber, de fato, quando você vai ficar limitado a utilizar uma fórmula, você tem que partir para código, porque você não vai conseguir atingir isso com fórmula. E aí envolve questão de modelagem, relacionamento e tudo mais. Mas super legal, lembrando que o Trailhead Live, grande parte das sessões que acontecem ao vivo, também ficam lá, e a gente vai deixar o link do Trailhead Live lá para vocês acompanharem também. E uma outra coisa que eu trouxe aqui, Brunão, é sobre uma funcionalidade, lembrando que existe um site super relevante aí para a comunidade, que chama-se Unofficial Flow, e eles trouxeram um plugin, né, na verdade é um pacote, que possibilita que você converta seus Process Builders em flows. Então, é uma iniciativa super interessante. Lembrando que de todas as automações disponíveis hoje dentro da plataforma, o Process Builder é o que consome mais recurso. Então, se você for analisar tempo de execução lá dos seus debugs e ver quanto de fato ele consumiu de recurso comparado ao Flow, comparado ao Workflow, ele é o que mais vai consumir recurso. Então, por isso que essa iniciativa de se migrar Process Builders para Salesforce Flows é tão importante. Então, eles criaram um plugin. É de fato importante você saber que ele duplica o seu Process Builder, né, para depois conseguir fazer esse depara de Process Builder para Flow, né, mas ele não ativa e também não é requerido que você ative essa versão para conseguir utilizar. Tem algumas restrições também em relação a quais são os tipos de Flow, mas o muito legal
que você consegue levar todas as referências de registros relacionados do Process Builder para o Flow, então ele é inteligente nesse sentido também. Ele não consegue migrar, por enquanto, Process Builders que tem mais de uma ação de tempo esquedulada, né? Então, por enquanto, ele precisa ter uma ação de tempo ali esquedulada para conseguir funcionar, mas já é um grande avanço. E uma questão importante de vocês saberem é que, pela ordem de execução, podem haver algumas particularidades, né? Então, ele acaba mencionando aqui nesse link para você também ficar atento, porque não são todos os tipos de Process Builder que vão ser convertidos em todos os tipos de flow. Por exemplo, Before Save Trigger ainda não é suportado. Essa questão de ter mais uma ação esquedulada numa única linha, ele também ainda não suporta. Ele consegue, inclusive, não é só Process Builder, converter workflows, também interessante, só que tem uma particularidade de Outbound Message, que você não consegue endereçar ainda por esse pacote, porque Outbound Message só existe dentro de Workflow, não existe em Process Builder e Flow, acredito que essa seja a restrição, né? Dentre outras, pessoal. Então, é super interessante que vocês analisem esse pacote. Inclusive, ele dá uma sessão de troubleshooting aqui, caso você tenha algum problema, mas explorem esse recurso. Muito interessante se você quiser acelerar tempo de desenvolvimento. Muito importante você colocar na esteira o teste, né, para ver se de fato a funcionalidade está sendo atendida da maneira esperada, e você consegue aí utilizar o máximo, né, do que a Salesforce vem atualizando e investindo, que é em cima de Flow ao invés de Process Builder. Então, eu achei bem legal e bem relevante trazer para vocês. Eu tenho certeza que o Brunão aí trouxe uma notícia relevante sobre Flow também. O que é, Brunão? Fala, Gui. Não, e a gente está falando sobre super admin, né, Gui? Eu acho que essa news dessa semana aqui, a parte técnica, é para os administradores de plantão aí que estão vendo a gente. Pessoal, o Gui trouxe essa notícia para nós, né, que é Introducing a Flow Orchestrator, né? Então, basicamente, esse Flow Orchestrator aqui dentro da plataforma, ele vai permitir, né, conforme a gente cresce, a gente sabe, né, a gente desenvolve um projeto, né, de uma única unit business, né, você vai criando o seu flow, é extremamente importante você utilizar essa funcionalidade, mas quando isso vai crescendo, né, Gui, quando a gente vai tendo outros usuários, outros departamentos, conforme esse globo cresce, a gente vai tendo uma complexidade, né, não é código, mas ele acaba se tornando um flow complexo. E o Orchestrator, ele chega para a gente poder reaproveitar o que pode ser reaproveitado, né? Em vez da gente, como o Gui gosta de falar, em vez da gente poder clonar e readaptar, a gente pode reaproveitar partes desse flow do que tem sinergia, né? Ele é dividido aqui entre estágio, que eles comentam, e etapas. Então, a gente pode pegar etapas desse flow para reaproveitar, né? Orquestrar, de fato, dentro da sua org. E eu acho que isso, Gui, melhora a produtividade, melhora os laços que a gente cria dentro do flow e diminui muito a complexidade da gente construir algo parrudo conforme a gente vai avançando. A gente sabe, quando a gente implementa Salesforce numa companhia, né, grande, né, exemplo a minha, né, e a dos meninos também, a gente não vai parar numa unidade só. Isso vai crescendo. E como a gente torna esse laço cada vez menos complexo de flow e como a gente torna isso produtivo e útil no dia a dia. Então, achei bem legal, né, Gui? Tá em versão beta ainda, né, como você me disse. Exatamente, Bruno. Ainda não é general available, somente uma parcela de clientes aí já estão conseguindo testar esse recurso que ainda é beta. Porém, é essencial, eu vejo que assim como nós temos que criar frameworks para código, então, por exemplo, ter um trigger handler, orquestrar esse tempo de execução, criar talvez um semáforo ali para evitar recursividade, de fato organizar quais e quando essas chamadas acontecem. Para o Flow, isso era mais do que essencial, né? Fora os pontos que você comentou, porque é muito fácil, mesmo que declarativamente, você criar uma lógica complexa que amanhã vai ficar muito difícil de você manutenir. Então, esse Orchestrator é muito, muito interessante. Eu já tive a oportunidade de usar na prática, né, para puro conhecimento, mas ele traz steps importantes aí para que você sumarize processos de negócio
e reaproveite-os de uma maneira mais simples do que ficar, igual o Brunão disse, né, replicando o que já tem para poder fazer modificações, ou simplesmente pegar uma parcela e criar um processo novo com steps que já existem dentro da minha corporação. Então, isso é em forma de template que você pode utilizar, mas é algo que vai ser primordial para você conseguir manter, inclusive, aquela questão de consistência, né, ter um único processo por objeto. Então, eu vejo